Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou Vinícius Araújo e vamos falar com o promotor de justiça Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público de Minas Gerais. O tema do nosso papo é a nova lei aprovada pelo Congresso Nacional e já sancionada pelo presidente Lula, que estabelece regras mais rígidas para o devedor contumaz. Olá, promotor Rodrigo, seja bem-vindo e obrigado. Vinícius, quem agradece a oportunidade sou eu. Promotor, o que caracteriza um devedor contumaz segundo a nova lei? E quais práticas diferenciam esse tipo de contribuinte do inadimplente eventual? Vinícius, então, a Lei Complementar 225 de 2026, ela traz três critérios para que um devedor seja considerado um devedor contumaz. Esse débito tributário, ele precisa ser substancial. Na União já foi regulamentado em uma dívida superior a 15 milhões de reais e a 100% do patrimônio conhecido, porque uma grande preocupação da lei não é apenas o valor do débito, e sim o patrimônio conhecido, uma vez que diversos devedores contumazes esvaziam o patrimônio da empresa. Então, na União seria 15 milhões, estados e municípios vão poder definir regras. Se eles não definirem, vão usar o critério da União. Mas eu acredito que os estados e os municípios vão definir valores mais baixos, porque o que é relevante para a União é diferente para estados e municípios. Ele ainda tem que ser reiterado. A lei trouxe dois critérios. São 4 períodos consecutivos, ou seja, 4 meses consecutivos, ou 6 meses intercalados num período de 12. Então, aquele devedor que ficar 4 meses consecutivos sem pagar ou 6 meses no ano, ele já pode ser considerado devedor contumaz. E o terceiro critério é um critério um pouco mais subjetivo. Esse inadimplemento ele tem que ser injustificado. A própria lei traz algumas hipóteses em que ele é justificado e outras que a própria administração vai poder analisar. Então, a grande questão do inadimplente eventual é aquele empresário, aquele contribuinte que eventualmente teve um problema na empresa, seja um problema de má gestão, seja um problema de mercado, a pandemia gerou muito problema no mercado e ele acabou não conseguindo honrar os tributos por essa questão. Por isso que a lei trouxe a justificativa, porque aquele que tem uma justificativa, uma pandemia ou uma questão de mercado, ele vai poder explicar para a Receita Estadual, federal ou municipal o motivo pelo qual ele deixou de recolher o tributo. E quais são as principais regras previstas na nova norma para coibir a atuação do devedor contumaz e como elas podem impactar o mercado? A lei complementar ela trouxe algumas regras que endureceram demais a vida do devedor contumaz. A primeira delas é a impossibilidade de contratar com a administração pública, ou seja, participar de licitação. Isso vai atrapalhar muitas empresas. Outra, de poder se valer de recuperação judicial e, se já tiver com uma recuperação em curso, de concluir a recuperação judicial, ou seja, a empresa não vai poder usar esse instrumento que acaba salvando muitas empresas. E no âmbito penal, que aí já não é para a empresa, é para o sócio empresário, sócio administrador da empresa, é a impossibilidade de extinção de punibilidade pelo pagamento do crédito tributário. Hoje, como é que funciona? Um devedor tem um crédito tributário, pode ter uma ação penal, se a ação penal está em curso, se ele pagar o crédito tributário, extingue a punibilidade do crime. Se ele for caracterizado como devedor contumaz, esse pagamento não vai mais gerar a extinção da punibilidade criminal. Isso, no âmbito do direito penal tributário, é uma revolução, porque é algo completamente novo. E qual o cenário atual dos devedores contumazes em Minas Gerais, em termos de quantidade e volume de débitos fiscais? Então, no final do ano passado, a gente levantou que nós tínhamos pouco mais de 14 mil devedores contumazes em Minas Gerais, com um débito que já ultrapassava 20 bilhões de reais. Então, é um débito muito relevante, é algo que faz falta ao cofre do Estado, ao povo mineiro. Mas, se você for pegar, os 20 principais devedores contumazes do Estado, sozinhos, devem 1,4 bi. Então, Nossa. é algo que é pulverizado, são 14 mil devedores contumazes, mas os 20 principais, sozinhos, já correspondem a acima de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro que as empresas acabam internalizando para investimento, para enriquecimento dos sócios, e esse é um dinheiro que é do Estado de Minas Gerais. E de que forma a atuação do devedor contumaz gera concorrência desleal e prejudica a ordem econômica, conforme a análise do Ministério Público de Minas Gerais? Bom, alguns setores do mercado têm margens de lucro muito estreitas.
Alguns têm margem de lucro de 3%, 5%, mercado de combustível, a margem é muito baixa, supermercado. Diversos setores têm margens muito baixas. Se você calcular um ICMS na casa de 12% ou 18%, isso é 3, 4 vezes a margem de lucro do empresário. Então, se ele pegar esse tributo, não repassar, porque ele já foi pago pelo consumidor, ficar com esse dinheiro, ele consegue ter preço melhor, ele consegue ter condições melhores, ele vai dominar o mercado. Ele vai ter preço melhor, ele vai dominar o mercado. Só que no segundo momento, quando ele for hegemônico no mercado, ele vai elevar o preço porque ele vai poder determinar o preço que ele bem entender. Então, isso, para livre concorrência, é muito problemático, principalmente em setores com margens de lucro muito baixas. A lei traz benefícios claros, então, né? O senhor acredita que ela fortalece o combate à inadimplência tributária reiterada? Acredito, a lei é boa, a minha visão da lei é uma lei moderna, é uma lei que veio para somar. Agora, vai depender da interpretação que os advogados, promotores, juízes, tribunais derem à lei. Eu acho que se for uma interpretação rigorosa, uma interpretação de acordo com a sistemática da lei, nós vamos conseguir avançar muito, até para que um dia a alíquota diminua, porque hoje a alíquota acaba sendo mais alta, é mais ou menos a lógica do juro bancário. Fala-se que o juro bancário no Brasil é muito alto, porque a inadimplência é muito alta. Então, um que paga, paga pelo outro que não paga. O tributo acontece a mesma coisa. Então, talvez, se a gente conseguir diminuir essa inadimplência, principalmente do devedor contumaz, o governo consiga, num cenário de médio a longo prazo, diminuir um pouco a carga tributária para que o bom pagador se sinta confortável para poder fazer o pagamento. Muito obrigado pela colaboração e pela contribuição, promotor Rodrigo. Uai, foi um prazer, estamos à disposição. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de justiça Rodrigo Augusto Fragas de Almeida e falamos a respeito da nova lei que entrou em vigor no mês passado e estabelece regras mais rígidas para o devedor contumaz. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Vinícius Araújo. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.